Eu estou pregando na carta de Paulo aos Efésios, e o tema da mensagem de hoje é a oração de Paulo aos Efésios. Eu quero começar falando para vocês que todas as decisões que nós tomamos, desde as menores até as maiores, têm consequências na vida da gente. A vida da gente é como uma rede. No momento que você toma uma decisão, escolhe um caminho, aquilo vai ter consequências. Eu quero ilustrar esse axioma que eu estou apresentando, esta verdade que eu estou apresentando, com duas experiências da minha vida. Isso tudo antes de entrar no texto e pregar mesmo. No ano de 1981, por volta do início de fevereiro, eu recebi um convite da dona Zélia, que morava no prédio da minha mãe, para ir a um acampamento de jovem na cidade de São José do Rio Preto. Eu tinha 19 anos. No primeiro momento eu disse para ela, não, eu acho que eu vou. Eu não quis destratá-la, mas todo carnaval eu viajava com a minha namorada, a gente ia curtir, ia para a praia, algumas vezes para acampamentos de praia. Mas ela tomou aquela palavra e ficou insistindo. Ela pagou a inscrição do acampamento. Quando chegou na hora, eu não tive jeito, eu fui. E na primeira noite daquele acampamento, eu ouvi a palavra de Jesus. E naquele dia, eu me rendi a Ele. Foi algo assim extraordinário. Eu fui arrebentado por dentro, por aquela palavra que Deus tinha falado no púlpito. Era como se Ele estivesse falando diretamente para mim. E queridos, aquela decisão que eu tomei mudou a minha vida inteira. Não só o meu destino futuro eterno, mas a minha vida na terra. Mudou quem eu seria, com quem eu me casaria, mudou todas as coisas. Por uma decisão. E eu estive fortemente tentado a dizer não na última hora. No ano seguinte, na Páscoa de 1982, eu já fazia parte de uma equipe que viajava o Brasil inteiro, pregando o Evangelho, cantando. Eu era o líder da área musical, eu era o pianista, eu que fazia os arranjos vocais, eu que ensaiava o pessoal. Acontece que o meu irmão mais velho, a gente tinha sabido que ele estava com câncer. E minha mãe, nesse período, ficou muito sensível. E ela reclamava muito, porque eu trabalhava durante a semana inteira, chegava no final de semana, no sábado eu ia ensaiar, no domingo a gente ia pregar nas igrejas. E naquela Páscoa, ela falou para mim, filho, não vá. Fica aqui, eu estou precisando de você. E eu fiquei muito dividido, entendendo o que minha mãe estava passando. Mas por outro lado, a equipe não tinha um outro pianista para tocar, e nós tínhamos um compromisso na cidade de Viradouro. E eu acabei pedindo desculpas a ela, mas eu fui para Viradouro. Naquele dia, no dia 2 de abril de 1982, eu conheci o amor da minha vida. Eu conheci a Lília, e ali nós nos tornamos amigos. E por causa daquele sim que eu disse para Deus, a minha vida mudou. Se não fosse aquele sim, não haveria Lília. Sem a Lília não haveria a Érica. Sem a Érica não haveria o Ramon com a Érica. Não haveria o Enzo, o John. Vocês estão entendendo como as decisões que a gente toma na nossa vida, elas acabam por dar a forma da nossa existência e o caminho que nós vamos viver? Queridos, existem coisas que parece que Deus nos empurra para elas, porque nós não sabemos qual o melhor caminho a tomar. Então Deus, na sua soberania, por ter nos escolhido na eternidade, Ele faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Então eu creio que tanto na decisão de ir para o acampamento, quanto ir para Viradouro, o Espírito Santo estava me soprando, me empurrando para o meu destino.
Mas existem, por outro lado, decisões da nossa vida, que são decisões que nós tomamos. Deus me levou para o acampamento, o Espírito Santo falou comigo, mas quem disse o sim para Deus fui eu. Deus preparou a Lília para mim, eu creio, na eternidade. Ele preparou o momento de nos encontrarmos. Ela não morava mais em Viradouro, ela morava em São Paulo. Mas ela disse sim e foi para Viradouro no mesmo dia em que eu estaria lá. O que eu quero dizer para você, queridos, para vocês, queridos, é que a oração é isto. Porque de um lado você tem o homem mortal, do outro lado você tem o Deus eterno. De um lado você tem um homem finito, do outro você tem o autor da vida. De um lado você tem homens e mulheres que não têm todas as respostas. De outro lado você tem aquele que tudo sabe. Porque isto é o que nos dá segurança, porque já que as nossas decisões acabam determinando o destino da nossa vida, é muito pesado, porque afinal de contas, se eu tomar uma decisão errada, eu posso perder a minha bênção para sempre. Então, antes de eu começar a pregar no texto que Deus me dirigiu para pregar, já que eu estou pregando na carta toda aos Efésios, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que compete a Deus para nos colocar no seu propósito, no seu destino, Ele fará, e nada pode impedir os seus propósitos. Bem sei que tudo podes, e nada pode impedir os seus planos, amém? É o que a palavra diz. Mas o que concerne às nossas decisões, nós precisamos ser responsáveis em buscar a Deus em oração. Portanto, a oração, ela não significa simplesmente um meio de você conseguir que Deus te dê o que você quer. É óbvio que tem momentos que nós oramos em clamor. Óbvio que em alguns momentos a gente pede por libertação, pede por portas abertas e está tudo certo. Mas a oração, mais do que isso, ela deveria ser uma busca por discernimento, pelo conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas em todas as circunstâncias. Nesse texto de Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma oração pelos Efésios extraordinária, linda, uma das orações mais lindas da Bíblia. E hoje eu dividi esta oração em 7 pontos, porque eu quero me aprofundar em cada um deles, e vocês vão sair daqui transformados. E vocês vão entender que orar não é simplesmente um chamado para alguns, mas é uma ferramenta para todo crente, que sempre deve estar na presença de Deus, buscando direções e respostas para a honra e glória de Deus, amém? Você pode começar aplaudindo ao Senhor. Vamos trazer a atmosfera do louvor e da graça para este lugar antes da nossa pregação. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a Jesus a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Gente, aqui tem tanta coisa maravilhosa, por isso eu preciso da sua atenção. Essa é uma palavra que vai transformar a sua vida, e eu quero começar dizendo que o apóstolo Paulo, antes de orar, ele apresenta o motivo que o levou à oração. Então, o primeiro ponto aqui é o que motivou o apóstolo Paulo a orar. O texto começa com por isso. Tudo aquilo que veio antes mostra os motivos que Paulo está orando pelos Efésios, mas o versículo 15 nos mostra também os motivos que o levaram a orar pelos Efésios. Ele diz: também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O primeiro motivo que motivava o Paulo, aquele pai, espiritual dos Efésios, é que ele ouviu falar de que eles tinham fé em Jesus Cristo. Mesmo vivendo no meio do furacão, no olho do furacão, na cidade dos Efésios, onde tinha o templo da deusa Diana, uma cidade poderosa, uma cidade culturalmente que marcava, que dava o shape de toda a mentalidade do mundo naquela época. Ele estava como se fosse numa cidade de Nova York, de onde saem todas as ideologias para o mundo. Ele estava na cidade de Éfeso, e ainda assim ele fica muito feliz por saber que eles se mantinham crendo em Jesus, no meio de uma nação e de uma cidade cheia de ídolos. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nunca foi tão importante nós mantermos a fé em Jesus, como neste tempo de tantas ideologias, que estão no hype da sociedade, muitas vezes entrando dentro da própria igreja, ideologias humanas, falsas, contrárias à vontade de Deus. E eu quero agradecer a Deus por todos aqueles pelos quais eu intercedo e se mantêm firmes na palavra de Deus e na fé que há no nome do Senhor Jesus. O segundo motivo pelo qual Paulo ora é porque ele ouviu falar do amor que eles tinham entre eles. Era uma comunidade amorosa, uma comunidade que se ajudava. E eu quero declarar para a igreja só é forte quando a igreja ama o seu próximo, quando mais do que uma ideologia, mais do que uma teologia, nós amamos de fato e de verdade. Então saiba que o diabo sempre vai tentar introduzir no meio da igreja desamor, abandono, inveja, fofoca, criticismo. Por quê? Porque quando a igreja é forte, ela parece com Jesus. E quando ela se parece com Jesus, ela atrai as multidões. Mas Paulo, nesse momento que ele está orando pelos crentes de Éfeso, ele está preso em Roma. E aqui também nos traz um ensinamento maravilhoso. Não importa a circunstância em que você esteja, você tem que ter um espírito de adoração, mas de intercessão pelos demais. A igreja é forte quando você deixa de ser somente alguém em si mesmado, alguém que só é egoísta e que só vê o seu lado, e você passa a interceder pelas pessoas que você ama. Amém? Se você começar a agir assim, meu querido, você vai ver Deus transformar o seu mundo, o mundo dos seus circunstantes, da sua família, dos seus amigos e daí por diante. Segundo ponto que eu quero destacar aqui na oração tem a ver com o modo como Paulo orava. Versículo 16 diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Queridos, há muitos tipos de oração. Tem oração de petição, tem oração de adoração, tem de gratidão, tem oração de clamor, tem aquela oração no Espírito que você não sabe nem o que pedir e o Espírito intercede por você. Mas há alguns princípios que deveriam reger todos os tipos de oração. O primeiro deles é que a oração deve ser algo constante. O apóstolo Paulo diz: não cesso. Mas pera lá, pastor, como é que isso é possível?
Eu tenho que trabalhar, querido. Eu oro o dia inteiro. Eu pego o meu carro, eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Eu não cesso de orar. E é nesse momento que eu estou vindo para cá, ou muitas vezes eu estou em casa sozinho, é que eu me lembro de alguém ou de alguma coisa, alguma área na minha vida pela qual eu devo orar. Nós estamos em guerra, em batalha espiritual. Não temos tempo para não orar. Nós precisamos ter um espírito de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Há momentos que você separa para jejuar, para orar, mas a oração deve ter uma prática constante. Segundo princípio que a gente vê aqui é a gratidão. Não cesso de dar graças por vós. A nossa atitude de gratidão vai mudar primeiro o nosso coração. Você sabe como o diabo começa a tirar a fé de alguém? Quando ela começa a murmurar, quando ela começa a criticar as coisas que estão lhe incomodando. E isso eu percebo dentro de uma igreja. Aquelas pessoas que são foco de fofoca, geralmente são pessoas que estão mal na sua alma. E eu quero dizer para você que a única maneira de você vencer o diabo, porque ele quer destruir a tua fé, ele quer abater a tua alma, tenha um espírito de gratidão e de louvor. Quando você começa a louvar na hora da dor, você começa a ser curado por dentro. E a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Quando você começa a adorar e a agradecer a Deus, a glória de Deus se manifesta na sua vida, no lugar onde você está. E onde Deus está, o ambiente é transformado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E o terceiro princípio da oração é que a oração sempre deve trazer à memória as pessoas que amamos, as bênçãos que o Senhor já fez por nós, como Ele já agiu no passado, porque a nossa mente, irmãos, é o campo de batalha. Satanás, ele luta para dominar a sua alma, porque uma alma dominada vai determinar as decisões que você toma. E lembra que eu falei que todas as decisões terão consequências? Então, se Satanás conseguir dominar a tua alma, ele vai determinar as decisões que você vai tomar. A batalha do crente é na alma. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Esse já foi regenerado. Agora, a nossa carne, ela é consequência do que a nossa alma decide. Então, sempre traga à memória tudo aquilo que o Senhor já fez, porque Ele vai fazer de novo. Diga assim: Deus já me abençoou no passado, e Ele vai continuar me abençoando. Então se lembre disso nos momentos de oração. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele também nos ensina a agradecer a Deus, a exaltar a Deus por quem Ele é. O terceiro ponto que eu quero enfatizar na oração é que, para quem Paulo dirige a oração? Porque tem muita gente que não sabe. Para que eu devo orar, pastor? Faz diferença ou não faz diferença? Claro que Deus é um Deus que interpreta bem tudo. Mas por que não obedecer o que Jesus ensinou? Para quem que eu oro, pastor? Para o Espírito Santo? Para quem que eu oro, pastor? Para Jesus ou para Deus? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala e o que Jesus fala. O versículo 17 diz: ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Para quem que a gente deve orar, irmãos? Para quem, irmãos? Fala mais alto. Para Deus, que também é o Pai da glória, que também é o Pai de Jesus Cristo. E é bom saber que quando nós dirigimos a nossa oração a Ele, nós estamos orando para o ser mais poderoso do universo. Nós estamos orando para aquele ser que não há nenhuma falha, nenhuma lacuna, nenhuma fraqueza, nenhuma impossibilidade. Nós estamos orando para a origem, a causa e o destino de todos nós.
É para Ele que nós devemos orar. E o próprio Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus. E lá em João 16, 23, quando Jesus está preparando a igreja para dizer, eu estou indo para o Pai. E os discípulos estavam ali abatidos, ele diz, não, vocês não têm que se preocupar. E ele ensina como é que eles vão lidar agora, quando Jesus não estivesse mais fisicamente presente. Ele diz assim, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Quando você chega na presença do Pai, é para Ele que você pede. Pai, eu amo falar com Deus dizendo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus significa, eu não estou aqui na minha autoridade, eu não estou aqui na minha justiça, eu não estou aqui na minha bondade, eu estou aqui coberto pelo sangue de Jesus. É a justiça dele que me cobre e que me permite entrar na tua presença para pedir ao Pai em nome do teu Filho Jesus. E Jesus diz, se qualquer coisa pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Então ore a Deus. Tem gente que fala assim, eu não gosto de pedir para Deus, porque Deus é distante. Não, querido, Deus é tudo para nós. É para Ele, Ele é Pai, Ele é o Pai da glória, Ele é o Pai de Jesus, mas Ele é o teu Pai. O quarto ponto aqui fala sobre a finalidade da oração de Paulo. Por que Paulo estava orando pelos os efésios? E eu entendo que ele não está orando só pelos efésios, está orando por você e por mim, por todos os crentes ao longo da história da igreja. Ele está orando para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação. Às vezes a gente vai para Deus para orar pedindo pelos nossos filhos, para que Deus proteja. Quantos aqui pedem proteção para os filhos? Para os netos, né? Para todos os familiares. Às vezes nós oramos a Deus para que Ele nos abençoe. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minhas decisões, prospera a minha causa. Mas Paulo, ele está orando por algo que está acima disso. Ele está orando para que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação para os crentes da cidade de Éfeso. Sabedoria, eu já expliquei para vocês que é uma inteligência ampla, que é um discernimento prático de como agir em cada situação. O crente que tem sabedoria, ele não entra em roubada, ele não toma decisões erradas, porque eu vou dizer uma coisa para você, 90% das vezes o que você sente está errado. Está me entendendo o que eu estou falando? Hoje até os crentes estão decidindo por sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Isso significa que o que você sente não pode ser o elemento que basila, que determina, que aponta o norte. Você precisa de sabedoria de Deus para discernir as circunstâncias com uma sabedoria prática de decidir o que é certo, porque as decisões têm consequências. Mas ele fala de sabedoria e fala de revelação, e aí é um outro elemento. A palavra revelação no grego é apocalipse, é literalmente tirar o véu, é te dar capacidade de entender o que está no mundo espiritual. Porque há muitas vezes você está diante de uma situação e parece que é bom, mas por detrás tem demônios, por detrás tem espíritos malignos querendo te desviar da vontade de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber? Tendo revelação. E eu oro pelos crentes, os quais eu tenho como minhas ovelhas, para que eles tenham sabedoria e revelação e entendimento para não tomarem decisões erradas que vão trazer sofrimento depois. Glória a Deus.
Queridos, isso é tão sério. Lembrem-se, tenham com vocês este entendimento: aquilo que concerne a Deus. Porque se nós tivéssemos deixados por nossa própria conta e risco, nós estaríamos perdidos. A tua salvação não foi aleatória, foi escolha de Deus na eternidade. Deus preparou tudo o que precisava para você chegar na hora e receber a palavra da salvação e dizer sim. Mas uma vez que você se entregou para Ele, as escolhas que você faz no dia a dia vão depender deste entendimento ou da falta dele. Então é por isso que você vê no meio da igreja tantos crentes salvos, com o nome escrito no livro da vida, mas que vivem uma vida miserável. Por quê? Porque andam segundo os desejos da carne, porque andam segundo a mentalidade deste mundo. E saiba que a tarefa do diabo é te cegar. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A tarefa do diabo é te cegar, é te dirigir os seus olhos para outras coisas. E a tarefa do Espírito Santo é revelar o que está no mundo espiritual. Por isso, espírito de revelação. Agora, como você recebe isso? Lendo a palavra, orando, andando com pessoas que têm discernimento e revelação. A escolha das suas companhias, a igreja que você vai seguir é sua. E hoje, no meio da igreja, como disse Paulo, estão entrando lobos vorazes para levar para longe o rebanho de Deus, colocando uma ideologia como se o homem fosse poderoso em si mesmo. Acredite em si mesmo. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é acreditando em si mesmo que você vai vencer a batalha espiritual, mas é você se fortalecendo no Senhor. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta, opera nas nossas fraquezas. Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Então, por mais que sejamos inteligentes, experientes, sagazes, nós não teremos o conhecimento do mundo espiritual. Por isso precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Nem tudo que você enxerga é verdade. Nem tudo que você sente é o melhor para você. Nem todos os caminhos que parecem direitos terão um bom fim. Por isso você precisa de sabedoria e de revelação. O sexto ponto aqui, Paulo ora por mais 3 coisas. Os versos 18 a 20 ele diz assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Misericórdia. Nesse versículo aqui tem tanta revelação e tem tanto poder, que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem prática. Primeira coisa que Paulo pede a Deus, para que os efésios abram os olhos, tenham abertos os olhos do coração, para que eles entendam a esperança do seu chamamento. Repete comigo, diga assim: o meu chamamento é para o bem e não para o mal, é para a vida e não para a morte. O meu chamamento é para a esperança e não para o desespero. Querido, não importa que tipo de crente você seja, se você foi chamado na eternidade, você pode ter esperança, porque o teu chamamento é para o bem. Paulo quer que o crente, porque quando você entende isso, meu irmão, você passa a viver de uma outra maneira. Ele estava preso, mas ele não está aqui murmurando e nem reclamando, ele está glorificando a Deus. Querido, um crente que sabe a sua posição em Cristo,
Ninguém pode roubar dele a alegria, a felicidade. Os crentes da igreja primitiva iam para as arenas para serem devorados pelas feras, rindo e glorificando, porque eles sabiam que a vida não era tudo. Tem crentes que estão morrendo de câncer. Eu sei que é difícil. Eu já passei na minha família, eu perdi um irmão de câncer, é duro, é doloroso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente sabe para onde a gente vai depois dessa vida, você pode enxergar tristeza no luto, mas você não vai ver desespero, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me ressuscitar no dia final. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que Paulo quer que os crentes dos Efésios saibam é sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Repete comigo assim: eu tenho uma herança, e não é pouca não, é uma herança gloriosa. Querido, se é herança, significa que é um direito seu. Você tem direito. Olha, na Bíblia tem duas palavras para filho. Uma delas é pedion. Essa palavra é a palavra que originou a palavra pediatra. Porque pede significa um menino, um piazinho. Ele tem herança, mas ele não tem idade ainda para assumir a herança, para tomar posse do que é seu. Ele é menino. Então ele tem herança, mas ele ainda não tomou posse dela. E tem muito crente assim. Tem o nome escrito no livro da vida, é filho do Deus Todo-Poderoso, é rico pra caramba nas heranças gloriosas de Deus nos santos, mas ainda não é adulto para assumir a sua herança. A outra palavra é ruios, que significa filho maduro, em idade para assumir e assinar inclusive pelo pai. Na cultura hebraica, essa idade era de 30 anos. É por isso que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos. Porque com 30 anos um judeu já era capaz de falar em nome do Pai. E Jesus estava aqui na terra para falar em nome do seu Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já te deu essa estatura de ruios, de filho de Deus. Você já tem direito a essa herança. Você só tem que tomar posse dela pela fé e pela ousadia que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma posse da tua herança. Ela é rica, ela é poderosa, ela é gloriosa. E aí, a terceira coisa que Paulo quer que os Efésios conheçam é o poder de Deus. Mas gente, aqui eu vou ter que e devagar, porque é muitos substantivos, adjetivos, né? Qualificando os substantivos, superlativos, ele usa, parece que ele não encontrou assim, palavras suficientes para explicar o tamanho do poder de Deus. Então, o que ele fala? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meu Deus do céu, quanta coisa para dizer aqui. A palavra suprema é na verdade um superlativo, né? A grandeza, tem muita coisa que é grandeza. Você já passou do lado de um elefante? Um elefante macho, daquele de 5 metros de altura, 7 toneladas. Quando o camarada passa perto daquilo, ele fala: meu Deus do céu, se ele der uma trombada eu estou ferrado. Porque ele é muito grande, muito poderoso. Eu me lembro que o Enzo, o meu netinho, eu e ele assistimos todos os filmes de heróis, né? E quando chegou a fase de começar a descobrir quem eram os mais fortes, ele falava assim: vovô, quem é mais forte? O Hulk ou o Thor? Eu dizia: o Hulk. Vovô, quem é mais forte? O Hulk ou o Superman? O Superman. Quem é mais forte, o Thanos ou o Superman? Porque o Thanos deu um pau no Hulk, né? Superman. Ah, mas então o Superman é o mais forte de todos? Eu falei: não. Mas qual que é mais forte? Não, o Superman, ele tem duas fraquezas. Tem kryptonita, que deixa ele fraquinho, e magia. Essas duas coisas, bastou ser qualquer um que tem essas coisas, ele fica fraco. Mas quem que é mais forte do que eles?
Falei, Jesus não tem para ninguém, não tem fraqueza, não tem herói, e ainda tem outro detalhe: todos esses heróis são de mentira, e Jesus é de verdade. Então, meu irmão, é isso que é o superlativo. Aí ele entendia. Aí às vezes a gente brincava, né? Para ver quem era mais forte. Eu falava, eu sou tal. E ele começava a falar assim, eu tenho o poder de Deus. Eu falava, na pela não. Mas é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está dizendo, olha, é a suprema grandeza. A palavra suprema que é hiperbalo, de hipérbole, literalmente significa é o máximo dos máximos. Suprema grandeza, megetos. Palavra mega, né? Grande para valer. Aí fala do seu poder. Aqui ele vai usar várias palavras. A primeira palavra que ele usa é dinamis. Ou dunamis, mas é dynamis. A palavra que originou a palavra dinamite. Deus tem poder para explodir e destruir qualquer estrutura do diabo. A suprema grandeza da sua dinamite, do seu poder, amém? É para esse Deus que aqui no próprio dicionário do Strong's diz poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa pessoa, numa coisa, na natureza. Poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder e influência própria. Veja que coisa tremenda. E o apóstolo Paulo está dizendo que este Deus tem este poder de maneira suprema. A segunda palavra que é importante citar aqui, ele fala segundo a eficácia da força do seu poder. Gente, para que ele usou tanta coisa aqui? Esta palavra eficácia no grego é energeia, energia. Você sabe como que é energia elétrica nos Estados Unidos em inglês? Como é que você chama? Energia elétrica lá? Power. Força. Porque energia é uma palavra que significa trabalho em movimento. Então, na verdade, queridos, nós temos muitas fontes de energia. Você tem eletricidade, você tem energia solar, você tem biomassa, energia das marés, você tem energia eólica, você tem as hidrelétricas, energia elétrica que, movida pelas águas que movem as pás. Você tem energia nuclear, você tem energia de fósseis como o petróleo, mas você tem a energia suprema, que é o poder de Deus. Do mesmo jeito que uma energia é capaz de iluminar uma cidade, eu quero dizer que o poder de Deus é capaz de realizar qualquer coisa que Ele decide, que Ele queira. E Ele pode fazer isso na tua vida. Então toma posse, para que você entenda que você está orando ao Deus que tudo pode. Amém? Glorifica a Deus, dá uma salva de palmas, dá um grito de júbilo aí, meu irmão. Segundo a eficácia da força. Aqui é uma outra palavra, isquis. É uma palavra que significa vigor. Significa um indivíduo ereto, em plena juventude e força. Quando o camarada, eu me lembro que quando eu era jovem, eu tinha muita força, muita energia. Eu saltava, eu pulava dos lugares, eu falava, meu Deus, acho que eu vou ter sempre essa energia. Hoje você levanta, você já tem que ter um apoio. Se eu agachar aqui para orar, alguém tem que me levantar. A gente vai ficando mais fraco. Mas um dia eu vou receber um corpo glorificado, que eu vou ser capaz de fazer as coisas mais extraordinárias, porque o meu Deus é forte. Por isso, querido, às vezes você fica olhando para o diabo, acha que o diabo é muito poderoso, ele está cirandando, ele está fazendo. Querido, se humilha perante a poderosa força de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não porque ele tem medo de você, mas porque atrás de você está o Todo-Poderoso. Glória a Deus, irmãos. A glória, glorifica a Deus. Receba em nome de Jesus. Segundo, a eficácia ou energia da força, que é o vigor do seu poder. Uma outra palavra poder aqui. A palavra aqui é kratos, ou kratos, que significa literalmente poder forte, com grande poder, autoridade, influência. É da onde vem a palavra democracia. Democracia é o poder do povo, poder fajuto. Poder fajuto, maldito homem que confia no homem. Não tem a sua esperança em homens e nem em poder de democracia, de autocracia, nem ditadura, nem de nenhum outro tipo de manifestação de poder humano. Porque um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Amém? Todos os reinos desse mundo vão se dobrar perante o Senhor Jesus. Aleluia! O poder do Senhor é o poder supremo. Paulo queria que os crentes entendessem para que Deus que eles estão orando. Porque quando você ora desse jeito, meu irmão, a perspectiva muda. Está cheio de crente que está buscando outras fontes, porque não acredita que o seu Deus é capaz de fazer um milagre. Deixa eu dizer uma coisa, eu comecei pregando aqui, que as nossas decisões têm consequências. Pastor, quer dizer que se eu tomei um caminho errado não tem volta? Tem volta, meu querido. Diga assim, tem volta. Você lembra do filho pródigo? Ele decidiu. O pai queria que ele permanecesse com ele. Ele falou, não, vou embora, dá o que eu tenho aqui. E foi viver longe de Deus. Lá ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a dignidade, perdeu a saúde. E quando ele percebeu, ele estava no meio dos porcos, se alimentando com eles. Ele poderia ter sido orgulhoso e falar, eu não volto. Mas ele foi inteligente, ele falou assim, na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu estou aqui. Eu não sou digno mais de ser filho, mas eu vou voltar e dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe, me trate como um dos seus servos. Mas assim que ele apontou no horizonte, o pai já estava de braços abertos, e o pai correu para ele, e o restituiu, o anel de filiação, trocou as sandálias dos seus pés, deu vestes limpas, mandou matar o novilho gordo, que representa Jesus na cruz. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, sempre haverá a possibilidade de voltar atrás, mas a decisão é tua. Não dá para você pensar que você vai ficar no meio do caminho, entre o mundo e Deus, entre a igreja e uma vida sem Deus. Saiba que a Bíblia diz, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, você não é nem quente nem frio, melhor que fosse frio ou quente, porque eu estou a ponto de vomitar da minha boca, te vomitar da minha boca. Se você quer andar numa vida de glória em glória, de vitória em vitória, a escolha é tua. Aquilo que você não sabe, que você pode errar por não conhecer Deus, vai te empurrar para o caminho certo. Mas as coisas que dependem da sua decisão, é você que tem que decidir. Então aprenda a colocar diante de Deus as suas petições, as suas orações. Não faça nada sem buscar a direção de Deus. Os versículos 20 a 23 falam dessa magnitude do poder de Deus. Poder esse que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo, para ilustrar este poder extraordinário que ele já apresentou aqui, ele vai usar aqui quatro fatos verdadeiros que mostram como Deus é poderoso. Então, em primeiro lugar, ele ilustra a magnitude desse poder na ressurreição de Cristo. Versículo 20 diz: o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Você quer saber o tamanho do poder de Deus? Qual é o inimigo que ninguém vence? O que é inexorável aqui? 100% das pessoas vão ter o mesmo destino: a morte. Tem alguém aqui que não vai morrer? Só se o arrebatamento vier. Fora isso, você vai morrer. Sabia? Pode olhar para o teu irmão e falar assim: você vai morrer. Mas você quer saber o tamanho do poder de Deus? É o poder que ressuscitou Cristo dos mortos. A morte não pôde segurá-lo. É por isso que Paulo dizia: ó morte, onde está a morte? A tua vitória. Aleluia! Jesus venceu a morte. Ele é todo poderoso. Aleluia! Os grandes da história morreram. Jesus morreu no nosso lugar, mas venceu a morte. Então, o maior dos nossos inimigos é nada diante do nosso Deus. A segunda ilustração que ele usa para mostrar o poder de Deus é na entronização de Cristo. Versículo diz 20: fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Na Bíblia, a mão direita é lugar da justiça, mas é o lugar da força. E essa é a metáfora que existem muito mais pessoas destras do que pessoas canhotas. É óbvio que um canhoto tem mais força na esquerda. Mas a Bíblia usa a destra, o lugar da direita, como lugar do poder e de exercer a autoridade. Tanto é que quando Jacó estava orando pelos filhos de José, Efraim e Manassés, Manassés era o primogênito e Efraim era o segundo. E a tradição dizia que o filho primogênito recebia a mão direita sobre a sua cabeça. Sobe correndo aqui, Ramon e Lucas. Chamar dois que podem ficar de joelho aqui, porque senão... Fica aqui, ó, aqui na minha frente, de joelho olhando para mim aqui. Quem é mais velho aqui? Ramon é mais velho que o Lucas. Quando Jacó foi orar pelos dois filhos, o que ele fez? Ramon mais velho. Já abençoei. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele fez desse jeito, ao invés dele botar a mão direita sobre o mais velho, Manassés, ele botou a mão direita sobre o segundo, Efraim. Efraim, no hebraico, significa duplamente frutífero. No hebraico, fruta é pru. Efraim é: você será duplamente frutífero. E José chiou, falou: não, pai, o primogênito é esse. E ele disse: não, mas o segundo será duplamente abençoado. E ele fez um sinal da cruz, porque na cruz de Jesus, os filhos de Deus, mesmo os que não são primogênitos, são duplamente abençoados. Amém? Aplauda, Senhor. Mas isso tudo para dizer que Jesus sentou no lugar de autoridade. E a Bíblia diz que acima de todo principado e potestade, poder, domínio. Querido, tem poder no inferno? Tem. Jesus está em cima dele. O diabo e o inferno estão debaixo dos pés de Jesus.
Quando Jesus vier na batalha do Armagedon, Ele vai com a palavra da sua boca destruir o anticristo e o falso profeta e todos os seus exércitos. Não vai ter guerra, é uma palavra de decreto e... É esse o nosso intercessor. Ou ele será o juiz de toda a humanidade, ou ele será o advogado. Para mim, ele já é o advogado. Ele é o meu intercessor. Ele é o Todo-Poderoso, que está lá à destra do Pai, diariamente, intercedendo por mim e por você. A terceira ilustração que ele dá para manifestar o poder de Deus é na sujeição de todas as coisas a Cristo. Que esse corolário aí de palavras, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Fala de todo exército do inferno, fala de todo exército de anjos celestiais, fala de todo e qualquer poder do universo, fala também da duração que esse poder tem. Pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Por isso, o seu chamamento tem esperança. Porque nós somos chamados pelo Deus Todo-Poderoso. Fomos comprados pelo sangue do seu Filho. E fomos redimidos para vivermos nesta terra o início de uma vida de vitória em vitória, até chegar ao momento da vida eterna. E a quarta ilustração que ele dá do poder de Deus é quando Deus faz de Cristo o cabeça da igreja. Aqui tem uma revelação tremenda também, e eu já estou concluindo. Os versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Diga, todas as coisas. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem é que dá o comando para você estender a mão e pegar um copo na mesa? Não é o seu cérebro? Mas quem é que pega? O braço. Quem dá o comando para você caminhar? É o cérebro, a cabeça. Mas quem anda? As suas pernas. Isso é tão verdade, irmãos, que se tiver um acidente e a sua medula espinhal for rompida, você não recebe mais os comandos do cérebro, você para de andar. Porque não há mais comunicação. E a Bíblia está dizendo que a plenitude de Jesus é a igreja. Uau! Uau! Que poder é esse que está à sua disposição, meu irmão? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É por isso que o diabo quer tanto que você coloque todas as suas expectativas em homens, nas estratégias humanas. Tudo isso é lixo perante a palavra e a verdade de Deus. A igreja é a plenitude de Deus na terra. É através da igreja que Deus opera hoje os milagres. É através da igreja que as vidas são transformadas. Querido, a resposta para os teus problemas está em Deus. E Deus quer usar você como instrumento para a realização dos seus grandes feitos. Você pode dar um grito de júbilo, é? Esta é a oração de Paulo, para que os crentes entendam tudo isso. Vai haver oposição, não há dúvida. Nós lutamos contra o príncipe desse mundo, mas maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Quando você aprender a buscar a Deus e não buscar a força em si mesmo ou em humanos, em metodologias humanas, que pena que hoje em dia os púlpitos estão sendo tomados por pastores que querem ensinar a ideologia do coach ao invés de ensinar a Bíblia para as pessoas.
Que pena que existem pessoas que estão abandonando a vontade de Deus para buscar a sua própria manifestação. Acredite em si mesmo. Eu não acredito em mim mesmo. Eu acredito no Deus que me chamou, aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, igreja, levanta a cabeça para o alto, levantai os olhos, da onde vem a nossa redenção. Querido, o limite da tua capacidade depende da circunstância, do tempo, do momento, da idade que você tem. Mas o poder de Deus não tem limite. Por isso, meu desafio para você, neste tempo de tanto engano, neste tempo em que as pessoas estão caminhando pelos seus próprios métodos e caminhos, meu desafio é você se prostrar perante Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero conhecer aquilo que eu tenho direito. Eu quero conhecer a minha herança. Eu quero entender que o Senhor me ama. É uma falácia você acreditar que o outro está sendo bem sucedido porque ele foi mais beneficiado. Não! Você tem o mesmo direito, mas você precisa mudar de vida. Deixe de ser morno. Deixe de ficar em cima do muro. Deixe de ter um pé no mundo e um pé na igreja. Deixe de ter um pé em crer e o outro fazer do teu jeito. Porque quando você se rende a Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, tudo Ele fará. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Feche os seus olhos. Essa palavra é tanto para você que está nos vendo pela internet, quanto para você que está aqui hoje. Talvez você esteja vivendo o pior momento da tua vida e está acreditando que não tem mais saída. Mas talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida e está acreditando na falácia de que você não precisa de Deus. Hoje é dia de você entregar a sua vida para aquele que não poupou o seu próprio filho. Hoje é dia de você honrar o nome de Deus, aceitando o maior presente que você poderia receber, que é o Salvador da tua vida. Ele é o meu melhor amigo. Ele é a pessoa que me conhece por dentro e por fora. E eu posso dizer para você com toda certeza da minha existência, que Ele te ama. Ele quer te receber. Mas Ele é muito educado, Ele jamais vai te forçar nada. Hoje você não está aqui por acaso. Você não ouviu essa palavra por acaso. Mas a entrega do seu coração para Ele, só você pode fazer. Então, se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele seja o Senhor da tua vida, o teu Salvador, para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele te tome pela mão direita e te leve a caminhar nos seus propósitos, nos seus caminhos. Eu quero orar por você, onde você estiver, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Se você quer entregar a sua vida, o seu destino para Jesus, para que não tenha mais que lutar pelas próprias forças, levante a sua mão e eu vou orar com você. A igreja fique com os olhos fechados, fique com a mão levantada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir que você que está entregando a sua vida a Jesus, saia do teu lugar, vem aqui, porque nós vamos marcar isso espiritualmente perante o Senhor. Pode sair do seu lugar. Hoje vai começar uma nova história. Olha aqui, uma jovem menina
termina entregando a vida para Jesus. Venha correndo, não demore. Hoje é dia de você começar uma nova história. Pode sair do teu lugar. Aplauda o Senhor. Hoje está havendo algo novo. O Senhor está quebrando as cadeias do diabo. Para isso eu existo. Um dia eu estava num lugar assim como vocês estão agora, sem nenhuma esperança, jovem ainda, mas com muito desespero, com muita raiva no coração. E eu me entreguei a Ele, como vocês estão aqui agora. E eu posso dizer que a minha vida foi transformada. E continua sendo. Então eu peço que você ponha a mão no seu coração e faça essa oração perante os anjos do Senhor e perante os homens. Diga: Senhor Deus, eu quero me entregar a Ti por inteiro. Meu corpo, minha alma e o meu espírito. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero caminhar a Tua vontade. Eu entrego os meus sonhos para o Senhor. Os que não vierem do Senhor, impeça que eu faça. Mas aqueles que forem seus, me ajuda a lutar por eles. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje eu estou me entregando completamente. Eu preciso de Ti. Eu te aceito, Deus. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Isso é para valer. Jesus anotou lá. A Bíblia diz que Ele anota o nosso nome no livro da vida, para nunca mais sair dele. Busquem a Deus para as pequenas e as grandes decisões. Vocês vão ver como Ele vai mudar a vida de vocês. Ele mudou a minha. Eu os abençoo em nome de Jesus. Parabéns. Quero pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração, mas marquem a data de hoje. Que dia é hoje? 11 de junho de 2023. Bota na sua Bíblia. Deus abençoe. Por favor, sigam os diáconos. Aplauda o Senhor, queridos. Olha que coisa linda. Quantas vidas se rendendo ao Senhor Jesus. Mas eu quero te dar a oportunidade, você que está aqui hoje, que já é de Jesus, mas que muitas vezes tomou na sua vida decisões pela carne, pelos sentimentos, e talvez esteja hoje assumindo as consequências disso. Hoje é dia de você se render a Ele. Então saia do seu lugar e venha ao altar. O altar é um lugar de graça, é um lugar de misericórdia. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar confiadamente diante do seu altar de graça, para achar graça em ocasião oportuna. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que Tu és grande e nós somos tão pequenos. Senhor, muitas vezes nós escolhemos caminhos errados, mas é a Tua misericórdia, a Tua graça que nos alcança, que nos atrai de volta para Ti. Hoje nós apresentamos no Teu altar
os nossos caminhos errados, as nossas escolhas erradas. E queremos te dizer, Senhor, que nós vamos buscar a Ti, Senhor, porque o Senhor fala para quem te busca. O Senhor dá sabedoria para quem humildemente pede. E o Senhor revela, Senhor, o mundo espiritual para os Teus filhos. Por isso, Senhor, nós te pedimos em primeiro lugar que Tu nos perdoes. E que hoje o Senhor venha quebrar todos os grilhões e as cadeias do inferno. Para que a partir de hoje, cada decisão, seja pequena, seja grande, a gente te busque em oração. Para que o Teu Senhor fale conosco. Abençoa esse povo que está aqui, Senhor. Que eles sejam luz do mundo e sal da terra. Conserta o que foi quebrado. Ressuscita o que morreu. A esperança, a alegria, o testemunho. Senhor, tem momentos da nossa vida que a gente não sabe de onde vem, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Completa a obra, Senhor, na vida desses que estão me vendo também na internet, que estão se rendendo a Ti hoje. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos.